Olá, seja bem-vindo. Está começando mais um programa Virada Radical, um programa de responsabilidade da comunidade católica Shalom em parceria com a TV Sol. Você pode nos acompanhar agora no YouTube, no Facebook também da TV Sol, no site da TV Sol e também aonde mais? Através você que é assinante também do canal da TV Sol, né? E também a gente quer acolher vocês, né? Muito boa tarde para você que está nos acompanhando aí. Boa tarde. A gente quer fazer também um convite para você que ainda não nos segue nas nossas redes sociais. Você pode agora mesmo passar a nos seguir, né? A gente tem no Facebook o programa Virada Radical. Corre lá para seguir a gente, né? E no Instagram também o @shalompatos e o @PGM Virada Radical. Toda semana a gente tem muita informação ali rolando para você, né? Do que aconteceu no programa e também daquilo que vai acontecer. Então não deixe de seguir a gente. E agora, para introduzir o nosso tema de hoje, um tema mariano, nós vamos falar hoje sobre Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. Então, antes de começar a nossa conversa, vamos chamar um vídeo para contar um pouco sobre a história de Nossa Senhora Aparecida. Então, fica aí. E aí, galera, meu nome é Lisa e eu ganhei uma missão muito especial esse ano. Se liga aí! A minha alma se alegra no meu Deus, a minha alma se alegra. É isso mesmo! O nome desse quadro se chama Alegra-te. Isso te lembra de alguém? Muito tempo atrás, o anjo Gabriel falou a Maria: Alegra-te, cheia de graça. E com isso, ele anunciou que Maria seria a mãe do nosso Salvador. Depois disso, a história da humanidade mudou completamente. Este é um ano especial, porque nós comemoramos como igreja os 300 anos de Nossa Senhora Aparecida. Ela foi encontrada por 3 pescadores no rio Paraíba do Sul, em Guaratinguetá, em São Paulo, em 1717. A história foi a seguinte: esses 3 pescadores eles foram encarregados de levar peixes a Dom Pedro de Almeida. Quando eles tentaram pescar esses peixes, eles não conseguiram nada. Depois de um tempo, depois de muito tentar, eles encontraram uma imagem. Primeiro eles encontraram o corpo e depois eles encontraram a cabeça. Depois disso, eles conseguiram pescar uma abundância de peixes, muitos peixes. Antes de fazerem o banquete a Dom Pedro de Almeida, eles levaram essa imagem a uma mulher que colou as 2 partes da imagem. E aconteceu o seguinte: a galera colocou essa imagem no altar e todo mundo da região se reunia para rezar o terço e rezar ladainhas de Nossa Senhora. Eles não imaginariam que a devoção ia chegar tão longe, né? A CNBB instituiu esse ano como sendo o Ano Mariano. Por isso que nós, do Fazendo Barulho, vamos estar aqui ao longo desse ano falando sobre ela, Nossa Senhora. E você sabe como surgiu a Ave Maria? No nosso próximo encontro nós falaremos sobre isso. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. A minha alma se alegra no meu Deus, a minha alma se alegra. Você acabou de conferir esse vídeo aí, bem curtinho, falando brevemente sobre a história de Nossa Senhora Aparecida, porque afinal de contas está chegando o dia dela, né? O dia 12 de outubro é o dia de Nossa Senhora Aparecida, nossa padroeira do Brasil, então a gente não poderia deixar de falar dela, né? Então, para isso, a gente trouxe aqui um convidado super especial, que é o seminarista Francisco Cavalcante, né? Consagrado à comunidade de vida, na comunidade católica Shalom, né, formado em filosofia, e está também trilhando esse caminho para ser padre, e tem também uma experiência muito profunda com Nossa Senhora e veio partilhar com a gente hoje nesse programa. Seja muito bem-vindo, Francisco. Obrigado, é sempre uma alegria estar aqui com vocês no nosso programa. É isso aí, é o nosso programa, é isso aí. Com certeza. E, assim, para começar um pouco da nossa conversa, todos sabemos que Nossa Senhora Aparecida tem uma grande importância assim, na história, né? Mas, assim, muitas devoções a santos, a Nossa Senhora, começaram fora do Brasil, né? E Nossa Senhora, Nossa Senhora Aparecida é uma das que propriamente nasceu no Brasil, né? Uma devoção que nasceu no Brasil. E como você pode explicar um pouco pra gente como nasceu essa devoção a Nossa Senhora Aparecida aqui? Normalmente as aparições da Virgem Maria, elas acontecem dentro
como é naturalmente, né, o comum, historicamente falando, acontecem diante de um contexto local, né? Se a gente pegar a Nossa Senhora de Fátima ela aparece em Portugal e tem os traços próprios daquele povo. Ela é branca, né? Ela vem dentro de um contexto de uma guerra, né? É tanto que muitas mensagens dela se dá nesse contexto da tensão mundial que existia na época. Nossa Senhora de Guadalupe, ela tem traços indígenas, né? Ela se identifica com um indígena, né? Inclusive. Então, Nossa Senhora Aparecida, o contexto dela propriamente se identifica também com o contexto local aqui do Brasil. E ela surgiu essa devoção, essa aparição, por isso que é Nossa Senhora Aparecida, porque apareceu, não é porque é parecida com ninguém, não, é porque é aparecida, né? Até lá em Aparecida, na Basílica, os padres às vezes brincavam nas missas lá sobre isso. Mas ela surgiu em 1717 na vila de Santo Antônio de Guaratinguetá, né? Que hoje é a cidade de Aparecida, que foi ali no Rio Paraíba, onde alguns pescadores estavam realizando a pesca por ocasião da passagem de uma pessoa importante da época, eu não estou lembrado quem era. Acho que era Dom Pedro de alguma coisa e Portugal. E aí o barão daquela região, o conde daquela região, foi fazer uma acolhida para ele, né, um almoço, um jantar, e mandou os pescadores irem ao rio coletar alguns peixes, e a pesca estava ruim. Jogaram a rede em determinado momento e veio o corpo, né, da imagem, que hoje é a imagem de Nossa Senhora Aparecida. E no segundo momento jogaram a rede, veio a cabeça, e a partir desse momento, depois que eles continuaram a pesca foi praticamente uma pesca milagrosa, né? Começou a se pegar muitos peixes. Então, a partir desse movimento, né, desse surgimento, a aparição aqui no Brasil não é tão comum quanto as outras, que Nossa Senhora aparece e conversa com as pessoas, né, dá sinais, etc. Aqui no Brasil não, ela resolveu aparecer através da sua imagem, né, da imagem da Imaculada Conceição, que estava cheia de lodo do rio, por isso é negra, por isso que é mais escura, é preta, né, propriamente dito, mas que o material dela, o original, era um material de um tipo de avermelhado, né, que aí se tem uma leitura que se fazem muito em cima disso, de que ela se identifica além dos negros também com os índios, né, porque era uma característica do povo brasileiro, essa mistura, né, de culturas, né, através do processo histórico, inclusive, do Brasil. Então, a devoção de Nossa Senhora Aparecida, ela surge nesse contexto, né, diante de uma pesca, em 1717, numa vilazinha, que hoje é a cidade de Guaratinguetá, que essa vila, essa cidadezinha era vinculada à vila de Guaratinguetá, que hoje é Aparecida do Norte. Aparecida do Norte não, perdão, Aparecida, né, a gente também chama Aparecida do Norte, mas é Aparecida, que é a cidade de Aparecida lá em São Paulo, ali no Vale do Paraíba, né. Então surge nesse contexto, basicamente, resumindo. E onde é que fica, onde é que está? Se ainda existe, na verdade, essa imagem, né? E onde é que ela se encontra hoje? E a gente pode encontrá-la, a gente pode vê-la, como é, assim, né? Hoje a imagem, ela se encontra lá na Basílica, né, em Aparecida. Ela é exposta, ela tem todo um cuidado próprio, né? Se vocês olharem no site da Basílica, né? É um vidro blindado, porque ela sofreu um atentado já, ela foi quebrada, inclusive, já foi restaurada, né? Então, é uma imagem que é muito cara para nós e ela está exposta na própria Basílica. Na Basílica, quando você entra pela parte de trás dela, né, tem tipo uma rampa onde os romeiros passam, os peregrinos passam pela imagem, fazem seus pedidos, né, agradecem, o que eles vão fazer lá em Aparecida, na Basílica, né, diante da imagem, e passa direto, porque é tanta gente, né, chega um momento que é tanta gente que só dá tempo de dar um oi para ela e já passar, né, mas a imagem está exposta. Normalmente os redentoristas, que é a congregação que cuida do santuário, né, hoje, eles sempre estão substituindo o manto e a coroa, né, sempre tem essa substituição, e aí eles têm uma campanha junto dos fiéis, né, que eles cortam o manto e mandam para as pessoas, né, um pedacinho do manto de Nossa Senhora, que passa um ano ali com ela, né, mas tem os mantos já tradicionais, que lá dentro da própria Basílica também tem um museu,
e fala muito da história dela, né? Tem a primeira coroa que ela ganhou da nossa imperatriz, né? A princesa Isabel, né? E ela tem os mantos também históricos, está tudo preservado lá, né? Tem as rosas de ouro que os diversos papas ao longo da história já deram a ela, né? A Nossa Senhora, reconhecendo essa presença mariana aqui no Brasil, né? Pronto, e assim, Nossa Senhora Aparecida, ela tem uma grande importância no Brasil porque ela é a padroeira do nosso país, né? Vamos dizer assim, qual é o papel, né, assim, de uma padroeira, né? Como uma santa ou alguma aparição de Nossa Senhora, alguma devoção em especial se torna padroeira daquele lugar? Por conta da história mesmo ou por conta das características daquele evento? Como se dá e qual o papel de uma padroeira, propriamente dito? Antes de tudo, é um desígnio de Deus, né? Às vezes a gente acha que escolhe o santo, mas na verdade é o santo que escolhe a gente, né? Então Deus, ele sempre tem nos seus desígnios, em vista da glória maior dele e da salvação das almas, ele tem nos seus desígnios, eles têm em vista os melhores instrumentos para aqueles determinados contextos, né? Então aqui em Patos nós temos Nossa Senhora da Guia, né? Na verdade, a gente muitas vezes pode achar que nós escolhemos esse título, Nossa Senhora da Guia, para Patos, mas na verdade não. É Deus que, pela intercessão de Maria, que nos concede isso, né? E assim também foi com o Brasil, com Nossa Senhora Aparecida. Porque até então, né, outros países poderiam ter as aparições na Idade Média, início de Idade Moderna, mas aqui no Brasil ainda não se tinha. E diante, como você foi falando, dos eventos e desses traços próprios característicos, o povo foi reconhecendo aquele desígnio de Deus que estava se manifestando em um preciso tempo da história e em um determinado espaço geográfico, né, nossa região do Brasil. E isso desperta, porque uma das coisas que as autênticas aparições marianas elas realizam em determinados locais é justamente esse movimento no coração das pessoas de se inclinarem e se voltarem para Deus. Então é uma região onde desperta um profundo movimento e atitude de fé nas pessoas, né? Se você for olhar em todos os lugares do mundo que existem santuários marianos, presença de Nossa Senhora, você vai ver curas e milagres e prodígios, você vai ver conversões, você vai ver um grande aumento de fé por meio das peregrinações, né, por meio de das romarias, né, no Juazeiro do Norte, no Ceará tem a Nossa Senhora das Candeias, né? Então você vê um movimento que a presença mariana ela desperta no povo. Então tudo isso leva o povo a reconhecer, né, um desígnio de Deus que está acontecendo naquele momento. Francisco, você também que já morou lá em Aparecida, né? Sem dúvida já esteve lá no seio da mãe, né? Qual foi a experiência que você teve, assim, né? Com o amor de Maria, com o amor de Nossa Senhora e também de estar lá, a experiência que você foi tendo de ir percebendo, né? Assim, as multidões, né? Que lá se encontram, né? E toda a presença mariana. Uhum. A primeira experiência é de ser amado, né? A experiência de amor é de ser amado, tô brincando. Não, mas enfim... a experiência com Nossa Senhora, na verdade, é uma experiência de pobreza, porque você vai vendo que Maria, na sua simplicidade, ela atrai, né? Acho que a gente, às vezes, vê as imagens de Nossa Senhora coroada, e de fato ela é a mãe do rei, então ela é a rainha, né? Mas a simplicidade de Maria, né? A pequenez, né, de Maria, a pobreza de Maria, é justamente o que faz com que a gente se sinta atraído por ela e a gente se sinta atraído a viver uma pobreza também. Então, uma experiência que eu fiz em Aparecida foi com Nossa Senhora, foi essa experiência de ser atraído pela pobreza, né, dela, ao ponto de reconhecer nela a grandeza de Deus. A minha alma engrandece o Senhor, né, já diz o Magnífica. E Aparecida, como cidade em si, ela movimenta em torno de 200.000 a 300.000 pessoas por mês, né? Dependendo do mês, ela consegue movimentar isso no final de semana,
né, esse número. Eu digo isso porque eu tive uma conversa uma vez com um corretor de imóveis lá, que eu estava querendo alugar um centro de evangelização, e ele foi partilhando dados da cidade, né? Então, isso é o que Maria consegue fazer, né? Às vezes eu questionando, porque lá na minha antiga casa masculina, onde eu morava em Fortaleza, né? Por que hoje nós não vemos tantos milagres, né? E aí o meu formador comunitário diz, na verdade tem muitos milagres. A gente vê Padre Pio, lá na Itália, aí ele foi falando, e depois eu pensando, meu Deus do céu, eu morei em Aparecida, e quando você vai em Aparecida, que você vê 120 mil pessoas no final de semana, por exemplo, são 120 mil pessoas que não estão indo lá simplesmente para assistir uma missa, para viver um turismo religioso. Mas 80% aproximadamente do povo que vai lá é para pagar a promessa de graças que foram alcançadas. E muitas são milagres. Tanto que lá embaixo no subsolo tem a sala dos milagres, que você vai ver milhares de milagres que foram realizados, né? Então, meu Deus, os milagres acontecem hoje ainda, né? Falta a gente realmente ter uma postura de fé e acolher isso, né? E como dizia um padre redentorista idoso, o maior milagre que Nossa Senhora consegue realizar na Basílica é no subsolo, nos confessionários, né? Porque milhares de pessoas por final de semana também conseguem retornar uma vida de graça por meio do sacramento da confissão, né? Atraídos por meio de Maria. Isso aí. Isso aí. Nosso papo tá muito legal, né, Letícia? É sempre muito bom conhecer mais sobre Nossa Senhora, ainda mais Nossa Senhora Aparecida, que é padroeira do Brasil, né? E para chamar também, terminar esse bloco, agora vocês vão ficar com um vídeo do Pense no Alto, que vai falar um pouco do testemunho de uma menina chamada Bruna Gutstein. Eu não sei como é que se pronuncia isso. É isso mesmo. E ela vai falar um pouco sobre a consagração a Nossa Senhora, né? A consagração pelo método de São Maria Monfort, né? E ela vai falar um pouco sobre isso, né? Então, neste programa que estamos falando sobre Nossa Senhora Aparecida, fique com esse Pense no Alto e descubra mais sobre a consagração a Nossa Senhora. Gente, é sério isso, eu não tô nem acreditando. Eu estou no canal Pense no Alto. Alguém me belisca? Me belisca? Como diria Santo Agostinho, as palavras convencem, mas os testemunhos, eles arrastam. E hoje eu venho trazer um testemunho da minha vida. Dentre vários testemunhos que Deus me deu, eu tinha que escolher um. E eu resolvi escolher o testemunho mais atual, que é a minha consagração. Para ficar claro, aqui a gente está falando sobre a consagração através do Tratado de São Luís Maria Grignion de Montfort. Eu me consagrei em 2017, dia 11 de fevereiro de 2017. Eu falo que é uma coisa muito recente ainda, mas que Nossa Senhora já fez tantas coisas. Em 2017 mesmo, por inspiração de Nossa Senhora, nós criamos a missão Consagra-te. Eu, meu pai e minha mãe, meu pai diácono, Célio, e até agora mais de 200 pessoas já foram consagradas. Então eu falo, eu descobri qual é a minha missão nessa terra: divulgar e propagar a consagração total a Jesus pelas mãos de Maria. E isso tem trazido tanta alegria para o meu coração. Muita gente acha que a consagração é modinha. E eu tô aqui para te dizer que não é. Modinha é uma coisa que vem e vai embora, que vem e passa. Mas a consagração não. Ela foi inspiração de Deus, foi projeto de Deus. Por quê? O que nós fazemos quando nós nos consagramos? Nós renovamos as promessas do nosso batismo, certo? Nós renunciamos ao mal, renunciamos a Satanás, às obras do mal, para sermos inteiramente de Cristo. Muitas vezes as pessoas acham que a consagração é um monte de regras que eu vou ter que seguir, e não é. Você se consagrando, você vai ter que viver aquilo que você já deveria viver como católico, sabe? E eu encontrei nessa consagração uma grande liberdade interior, um caminho espiritual que eu tanto buscava, e eu falo que foi um presente de Deus na minha vida hoje, me ajuda a viver muito melhor o meu matrimônio. Eu sou casada tem 7 anos, ainda não temos filhos, inclusive tem vídeos lá no canal falando sobre isso, por que nós não temos filhos ainda, como que tem sido essa espera, né? E eu falo que eu superei muito
dos meus sofrimentos, muitas das minhas dúvidas e questionamentos sobre a vida através da consagração. Por quê? Nossa Senhora nos ajuda a chegar mais perto de Jesus. A consagração, ela é uma escola de santidade. Quantos santos foram consagrados através desse método? Inclusive, São João Paulo II. Pensa que homem santo, quantas obras, quanta coisa ele realizou. E hoje eu vejo o porquê que ele conseguiu realizar. Porque ele tinha a presença de Nossa Senhora na vida dele. Então, esse grande segredo que nos liberta de nós mesmos, dos nossos desejos, é Nossa Senhora. Porque ela nos ensina a chegar mais perto de Jesus, a amar, a ser mais humilde, a querer viver os planos de Deus, porque ela foi essa mulher que soube viver os planos de Deus na vida dela. Ela se despojou de tudo que ela sonhava e disse sim. Então eu falo que essa consagração nos ajuda a dizer o nosso sim, a sermos cristãos autênticos, a viver de fato o que nós somos chamados a viver, a busca pela santidade. É isso, Nossa Senhora vai nos ajudar a buscar a santidade dia após dia, com as nossas fraquezas, com os nossos pecados, mas é possível, com Nossa Senhora é possível. Quero deixar aqui um abraço ao meu amigo querido Deusimar, a toda a equipe desse canal maravilhoso, Pense no Alto, que eu amo tanto, agradecer pelo convite e estamos juntos, vamos evangelizar. Se você ainda não conhece meu canal, eu te convido a conhecer youtube.com/Bruna Gutstein. E lá você vai encontrar muito conteúdo sobre a consagração, 7 passos para se consagrar, tem a oração da coroinha, tem várias coisas sobre esse assunto que eu tenho certeza que vão te ajudar nesse caminho até a consagração. Te espero lá, tá? Que Nossa Senhora te acompanhe e guie sempre pelo bom caminho. Um beijão, salve Maria Imaculada! E nunca se esqueça, pense no alto. Atenção, trabalhador da indústria. Que tal matricular o seu filho numa escola que prepara para o Enem e também para o mercado de trabalho? O EBEP oferece educação básica por meio do SESI e educação profissional através do ensino técnico do Senai. Preparação para a vida e para o mundo do trabalho. E tem mais, o EBEP é gratuito. Trabalhador da indústria, não perca essa oportunidade para o seu filho. Informações fiepb.com.br/SESI. Escolha SESI, escolha Senai, escolha EBEP. Novatec Personalização, empresa especializada em brindes, adesivos, banners, crachás, ingressos, avental para formandos, pulseiras de identificação, além de copos e sandálias. Aqui você tem canecas e camisetas personalizadas na hora. E o mais importante, camisas com sublimação total por unidade. Novatec Personalização, Rua Cano das Laranjeiras, 191, Belo Horizonte, próximo à FIP. Telefones 3421-7537 e 99655-4275, o WhatsApp. Eita vida boa, camarada. Eita vida boa, abençoada. Eita Master Digna premiada, tem um caminhão de prêmios pra você levar pra casa. Quer ganhar um caminhão lotado de prêmios? Faça seu plano Master Digna e participe! Viva mais seguro! Viva Master Digna! Tem um caminhão de prêmios pra você levar pra casa. Promoção Caminhão de Prêmios Master Digna. Consulte o regulamento. O Grupo Hanna oferece a melhor solução em portões automáticos, mármores, granitos, vidros e esquadrias de alumínio e inox. Faça já o seu orçamento. Televendas 3421-3163. Grupo Hanna, qualidade em tudo que faz. LK, veículos nacionais e importados, diversas marcas e modelos. Faça-nos uma visita e conheça as novas instalações com uma loja ampla e moderna. Realize seu sonho de adquirir um carro novo com os melhores planos de financiamento em até 60 meses e com entrada facilitada. LK, veículos novos e seminovos, trabalhando com todas as financeiras. Rua Manuel Mota, número 50, Monte Castelo.
Contatos pelos telefones 3422-2030 e 99967-5969. LK Veículos. Quer você de carro novo. Oferecimento Moinho Patuense, tradição e qualidade. Rua Vereador Joaquim Leitão, 309 Centro. Televendas 3421-2048. Produtos do Moinho Patuense, do jeito que a gente gosta. Estamos de volta com o programa Virada Radical aqui para você. Hoje a gente está falando sobre Nossa Senhora Aparecida, né? Nossa padroeira, nossa mãe. E como convidado de hoje nós temos o seminarista Francisco Cavalcante, né, consagrado da comunidade de vida aqui na comunidade Shalom, né? E a gente, antes de começar a nossa conversa, a gente gostaria de mais uma vez fazer o convite a você que ainda não nos segue nas nossas redes sociais, a nos seguir através do nosso Facebook, lá no programa Virada Radical, né? E no Instagram você tem duas opções também, além, né, no Shalom Patos e também no PGM Virada Radical. Você vai ali seguindo a gente e vai ficando por dentro de tudo aquilo que a gente vai colocando ao longo da semana, né? Para você também ficar por dentro. Então vamos começar a nossa conversa, né? Voltando aqui com o Francisco, né? Francisco, você sabe dizer como se deu o crescimento da devoção, né? A Nossa Senhora, né? Como foi que ela foi sendo reconhecida, né? O que foi acontecendo para que ela se tomasse essa dimensão, assim, né? Foi realmente, primeiramente, de fato, por causa dos milagres, né? Milagres que foram acontecendo ao longo da história. O primeiro foi essa pesca milagrosa, né? E os pescadores foram reconhecendo naquilo um sinal realmente de Deus, uma intervenção de Deus por meio da intercessão de Nossa Senhora. E aí depois o filho de um dos pescadores, se eu não me engano é o Francisco Pedrosa, né? Ele construiu um oratório e aquilo começou a encher de gente, né? E começou a gente rezar o texto lá, né? Na sua simplicidade. Muitas vezes eram pessoas que não tinham ciência, né? Conhecimento, doutores, né? Não, eram pessoas simples mesmo daquela região, né? Do interior do Brasil, da roça, né? Como eles usam muito essa linguagem lá em São Paulo, né? Nessa região. Mas também teve os milagres das velas, né? Que as velas se apagaram e acenderam sozinha de novo, né? Tem o milagre do escravo Fujão, né? Que estava fugindo do capataz, né? E chegou entrou na basílica, já era basílica, e levantou as mãos e as correntes se partiram, né? E isso converteu inclusive o capitão do mato que estava atrás dele, né? Depois do oratório, voltando para o oratório, já estava na basílica, voltando para o oratório, né? A imagem fez uma pequena peregrinação ali, né? Nas vilas ali ao redor. E aí, com a quantidade de pessoas, viram a necessidade de se construir uma igreja, né? E foi construída a primeira igreja, né? A partir de uma doação de um terreno. Isso lá no centro hoje ainda tem, né? O terreno lá no centro de Aparecida, que aí foi erigida a basílica depois, né? Então, realmente foi tendo um crescimento a partir desses diversos milagres, né? Teve a menina, né? A filha de uma mulher que voltou a enxergar, né? Era cega e voltou a enxergar só olhando para a direção da basílica, né? Então são muitos milagres mesmo, mas são os milagres clássicos. Se você for lá em Aparecida, tem esses milagres clássicos, digamos assim, né? Inclusive pintados, né? No museu. E tem tudo isso lá, né? Muito rico. Vale a pena realmente visitar Aparecida, né? A Basílica, o Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Tem a Basílica Velha e a Basílica Nova, que é chamado lá, né? E a Basílica Velha tem alguns santos que passaram por lá, né? São José Maria Escrivá, veio da Espanha, né? Com o pessoal do Opus Dei, né? Que é a comunidade dele, digamos assim, a ordem religiosa dele, porque é uma prelazia o Opus Dei, na verdade, né? E aí ele tem lá uma imagem dele, né? São José Maria Escrivá, no dia tal, 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 esteve aqui com seus fiéis e tal, para visitar e honrar a mãe Aparecida, né?
Então, realmente, a gente vai vendo esse movimento de crescimento de Maria, primeiramente pelos milagres, né? Pelo despertar da fé naquele povo simples, mas que eram muito sensíveis à graça de Deus. E também um outro milagre clássico, que era do Marquês de Pombal, se eu não me engano, que ele mandou ia profanar a basílica, né? Um mandato dele. E quando ele foi querer entrar na basílica com o cavalo, ele, quando subiu uma escada, a pedra derreteu e prendeu a pata do cavalo, né? Então lá no museu tem a pedra com a marca da ferradura da pata do cavalo, que ele não conseguiu e se converteu, né? E sempre são esses movimentos também de conversão. Então é muito rica mesmo a história de Nossa Senhora Aparecida, é muito rica, né? Historicamente falando, e hoje também é muito rica, né? Quando você vai na Sala dos Milagres, tem canetas que a pessoa foi salva de balas, né? Tem essas coisas assim lá. Pessoas que conseguiram curas físicas e tem a muleta, tem material de cirúrgico, né? A pessoa levou, né, para lá para mostrar que foi curada, né? Tem milagres mesmo, né, de pessoas que eram situações de cura de câncer, né? Milagres assim mesmo, que é milagre. A ciência não tem como explicar, né, cientificamente, assim, né? Então é uma história muito rica mesmo, assim. Acho que a experiência de ir para lá, né, de você ver com seus olhos, faz toda a diferença do que ouvir, né, simplesmente. Mas ir para lá é um movimento de graça muito grande, assim, né, de respirar esse ar de Nossa Senhora que paira naquela região de maneira mais intensa, né? E com certeza consegue se observar, assim, né, pelo esse crescimento devido a todos esses milagres, que, igual você falou, começou naquele povo, aquele vilarejo, vamos dizer assim, e foi crescendo, e hoje temos uma basílica, né, em honra a Nossa Senhora Aparecida, enorme. Então, isso também ilustra um pouco de como cresceu, né, como ela é importante na história do Brasil. E a gente tem alguns exemplos, né, por exemplo, Nossa Senhora de Fátima, ela é muito conhecida aqui no Brasil, né, outras aparições de Nossa Senhora fora são muito conhecidas aqui no Brasil. E você sabe dizer assim, se Nossa Senhora ela só é conhecida aqui no Brasil e o resto do mundo ninguém mais conhece, ou se tem outros lugares que ela é reconhecida, tem alguma igreja, né, honra ela, ou se realmente os papas e as pessoas de dentro da igreja conhecem a história de Nossa Senhora Aparecida? Ela é reconhecida internacionalmente pela igreja, até porque a devoção se torna, digamos assim, entre aspas, oficial a partir do reconhecimento da igreja. Né? Então ela é reconhecida, né? A Basílica de Aparecida é o maior santuário, né, que tem mariano, no sentido até de tamanho mesmo, físico. Né? Ela é muito grande, né? O espaço lá não se resume na Basílica em si, mas tem toda uma área, né, que foi projetada em vista disso. Mas ela tem alcance de fato proporcional internacional, sim, né? No meio católico principalmente, né? Mas eu acredito que essas outras devoções são realmente mais difundidas, né? Fátima é mundial, né? Assim, é claramente mundial, né? Porque pega a primeira Europa logo ali, né? E Guadalupe, por exemplo, também é muito, ao ponto de ser a padroeira das Américas, né? Mas Nossa Senhora Aparecida, ela tem sim um destaque internacional, ela tem um destaque sim fora, né? Quando se fala em Brasil, principalmente no meio católico, quem é a padroeira do Brasil é Nossa Senhora Aparecida, né? Então, isso já leva realmente a uma peregrinação para Nossa Senhora, né? Assim, para Aparecida, no caso, né? Então, assim, como é que a gente pode também crescer numa intimidade, né, assim, com Nossa Senhora Aparecida, né? Quais os meios que a gente pode buscar, né? Entre eles, existe também a dimensão da consagração, né? Através do método de São Luís Maria Grignon de Montfort, né? Então, esse método também, que é um método de consagração, talvez seja também uma forma, né? E aí você poderia falar, assim, né? Também já falando para aquelas pessoas que desejam uma intimidade maior com Nossa Senhora, como um meio, talvez, né? E outros meios que talvez você também tenha, assim, para indicá-los. Esse método de São Luís Maria Grignon de Montfort,
de consagração, que a gente chama, né, de consagração a Nossa Senhora, mas na verdade é uma consagração a Deus, né? O próprio santo diz no manual dele, né, que na verdade é a renovação das promessas do batismo que se é feito agora sob a intercessão de Maria, né? Então o santo, ele a esperteza santa, né, ele agora coloca sobre ele uma disposição de se viver a santidade não a partir das próprias forças, mas agora sendo sustentado e conduzido pela Virgem Maria, né? Então o método de São Luís Maria de Gringon de Montfort realmente é uma via, digamos assim, espiritualmente falando, robusta, né? De muitas graças, né? Porque vai abrir realmente a alma que se consagra a Deus, né? Que renova as suas promessas do batismo por meio de algum título de Nossa Senhora, porque o santo deixa isso muito claro no seu manual, né? Que você pode escolher um título mariano, né? E naquela festividade sobre aquele título mariano, você pode renovar essas promessas do seu batismo, se consagrando novamente a Deus por meio, né, de Nossa Senhora. Então Nossa Senhora realmente ela se torna essa medianeira, né, de intercessão, de intercessora, realmente para a alma alcançar a perfeição da santidade, não pelas próprias forças, né, mas agora realmente conduzido e sustentado, discipulado por Maria até o seu Filho Jesus, né? Como o santo diz, né, no seu tratado, ele vai falar que Deus juntou todas as águas e fez o mar, Deus juntou todas as graças e fez Maria, né? Se por meio dela o verbo quis se fazer carne, então quem somos nós de não querermos, e até o verbo, se não for também por meio dela, né? Então, o doutor São Luís Maria, se Deus quiser, vai ser, né? Tá nesse processo aí de se tornar um doutor da igreja. Então, ele vai nos ensinando nessa escola de Maria, de que realmente o melhor caminho para se alcançar o ser de perfeitos, né? Como eu sou, o que Deus fala nas Sagradas Escrituras, não há via melhor, né, de uma criatura como nós, que é Nossa Senhora, porém uma criatura que ela é cheia de graça, ela é plena da graça, né? Ela é cheíssima, na verdade, tem que ser um superlativo, cheíssima da graça, né? Então nós temos essa via que é Nossa Senhora, que pode nos ajudar muito a crescer nessa relação com Deus, né? Porque Deus encontrou em Maria um terreno tão fértil, tão fértil, tão fértil, que ele pôde se fazer carne nela, né? Então, realmente a consagração a Nossa Senhora é um meio muito eficaz de se alcançar a santidade. Tem os terços, né? A gente reza o terço, né? O rosário, né? O rosário também é uma escola onde nós podemos aprender a sermos discípulos de Jesus por meio da mãe dele, né? Sendo educados pela mãe dele, contemplando os mistérios de Cristo, né? O rosário, o terço, é uma oração inteiramente cristocêntrica, né? Às vezes as pessoas acham que a gente está rezando para Nossa Senhora, não, a gente está rezando a Deus por meio de Nossa Senhora, contemplando os mistérios de Cristo pelo olhar de Maria, né? Nós temos também o ofício da Imaculada Conceição, né? Existe indulgência sobre o ofício também, né? Rezar o ofício. As novenas, nas diversas novenas que existem aí no meio do mundo, né? Você encontra várias novenas sobre os vários títulos de Nossa Senhora, né? As ladainhas, né? A ladainha de Nossa Senhora, né? Viver as festas de padroeiras que você deve ter na sua paróquia, na sua diocese, né? Enfim, são vários meios que Deus se utiliza. Meios, né? Isso mesmo. Gente, então fica aí a dica para você que quer, né, assim, aprofundar. Você tem muitas coisas, não falta, né, para você aprofundar, certamente. Mas, Francisco, a gente quer agradecer a sua participação. Muito obrigada pela sua disposição. De nada. E mais vezes, sempre, né, é nosso, com certeza, nesse programa. Desde já, fica aí o convite para você voltar aqui mais vezes com a sua vida, né, seu testemunho para partilhar conosco. E agora, para chamar o nosso comercial também, mas antes disso, vamos chamar um vídeo para você que deseja ir para a JMJ. Esse Shalom na JMJ vai nos mostrar um pouco de como vai ser essa peregrinação e como você pode ir para a JMJ lá no Panamá. Fica aí com o vídeo. Você quer ir para a Jornada Mundial da Juventude? E você tem dinheiro para ir para a Jornada Mundial da Juventude?
Primeira coisa, você não tá ficando doido, certo? Se Deus colocou no seu coração que você vai para a Jornada Mundial da Juventude, você vai para a Jornada Mundial da Juventude, nem que você venda seu rim. Cadê? Não venda seu rim. E hoje eu tenho 3 dicas para que você vá para a Jornada Mundial da Juventude, baseado no nosso tripé da vocação Shalom, a contemplação, a unidade e a evangelização, segue o tripé da Jornada Mundial da Juventude. Primeira coisa, rezar. Você precisa rezar. Olha, a primeira coisa que você precisa fazer é se ajoelhar na frente do Santíssimo Sacramento e dizer: Jesus, por favor, me leve para a Jornada Mundial da Juventude, eu nunca te pedi nada. Ele vai dizer: pediu sim. Eu vou lhe dar o segredo, certo? Além de Jesus, você se ajoelhar na frente de Jesus. A novena de São José. Faça a novena de São José. Mas vai ser uma novena de 9 dias? Não. Vai ser uma novena de 250 dias, porque você vai rezar até você chegar lá, que é pagar a notícia, certo? Enchendo o saco de São José até ele levar pra lá. Então, primeiro, rezar. Segundo, se juntar. Chame mais 2 pessoas ou 3 do seu grupo de oração, seu vizinho, seu tio, seu primo, seu pastor de grupo de oração. E se junte com essa pessoa, porque olha, você sozinho, você não vai você vai no máximo vender assim a chinela que você tá no pé agora. E aí depois vai desistir. Então se junte com alguém, algum outro doido, que pode ser que vocês dois acham que tá ficando doido, mas pelo menos essa ideia tá ficando doido. Não, você não tá ficando doido, entendeu? Junto com a pessoa. Então, se juntar. Terceiro passo, a evangelização, ou seja, trabalhar para ir. Não vai cair do céu. Não vai cair do céu. Quer dizer, pode até que caia do céu, né? Jesus pode tudo. Vai que cai na sua frente uma maleta com, sei lá, com dinheiro. Mas o negócio é trabalhar. Você pode não ter 1 centavo no seu bolso agora, certo? Mas você não vai para a jornada com o dinheiro que você tem. Você vai para a jornada com o dinheiro que Jesus vai lhe dar. E perturbe seus amigos santos. Santa Terezinha, ela também tem o dedo dela lá na jornada. São João Paulo II. Reze para São José, porque, olhe, dá certo. E nós vamos nos ver no Panamá 2019, Jornada Mundial da Juventude. Valeu. Dá tchau pro pai. Dá tchau pro pai. Dá tchau. Atenção, trabalhador da indústria. Que tal matricular o seu filho numa escola que prepara para o Enem e também para o mercado de trabalho? O EBEP oferece educação básica por meio do SESI e educação profissional através do ensino técnico do Senai. Preparação para a vida e para o mundo do trabalho. E tem mais, o EBEP é gratuito. Trabalhador da indústria, não perca essa oportunidade para o seu filho. Informações fiepb.com.br/SESI. Escolha SESI, escolha Senai, escolha EBEP. Novatec Personalização, empresa especializada em brindes, adesivos, banners, crachás, ingressos, avental para formandos, pulseiras de identificação, além de copos e sandálias. Aqui você tem canecas e camisetas personalizadas na hora. E o mais importante, camisas com sublimação total por unidade. Novatec Personalização, Rua Cândido das Laranjeiras, 191, Belo Horizonte, próximo à FIP. Telefones 3421-7537 e 99655-4275, o WhatsApp. Eita vida boa, camarada. Eita vida boa, abençoada. Eita Masterdic premiada, tem um caminhão de prêmios pra você levar pra casa. Quer ganhar um caminhão lotado de prêmios? Faça seu plano Master Digna e participe! Viva mais seguro! Viva Master Digna! Tem um caminhão de prêmios pra você levar pra casa. Promoção Caminhão de Prêmios Master Digna. Consulte o regulamento. O Grupo Hanna oferece a melhor solução em portões automáticos, mármores, granitos, vidros e esquadrias de alumínio e inox. Faça já o seu orçamento. Televendas 3421-3163. Grupo Hanna, qualidade em tudo que faz. LK, veículos nacionais e importados, diversas marcas e modelos. Faça-nos uma visita e conheça as novas instalações com uma loja ampla e moderna. Realize seu sonho de adquirir um carro novo com os melhores planos de financiamento em até 60 meses e com entrada facilitada.
LK, veículos novos e seminovos, trabalhando com todas as financeiras. Rua Manuel Mota, número 50, Monte Castelo. Contatos pelos telefones 3422-2030 e 99967-5969. LK Veículos. Quer você de carro novo? Oferecimento Moinho Patuense, tradição e qualidade. Rua Vereador Joaquim Leitão, 309 Centro. Televendas 3421-2048. Produtos do Moinho Patuense, do jeito que a gente gosta. Então estamos de volta com o nosso programa Virada Radical, que conversamos hoje sobre Nossa Senhora Aparecida. Então, antes de entrar no nosso momento de oração, de pedirmos essa intercessão por Nossa Senhora, vai ficar com vocês agora o Tá Rolando, da música Exemplo de Esperança, do Davidson Silva, do ao vivo do Davidson Silva, com a participação da Eliana Ribeiro. Então fica agora com o Tá Rolando. Eu quero me entregar de corpo e de alma, crendo que Deus tudo fará. Como Maria, eu quero me entregar de corpo e de alma, crendo que Deus tudo fará. Não temerei se acaso tua vontade, Senhor, for maior que eu. Se Maria acreditou, eu também o farei. Não temerei se acaso tua vontade, Senhor, for maior que eu. Se Maria acreditou, eu também o farei. Mãe de Jesus, és exemplo de esperança em Deus, nas promessas daquele que é e sempre será. Maria, Mãe de Jesus, és exemplo de esperança em Deus, nas promessas daquele que é e sempre será. Eu quero me entregar de corpo e de alma, crendo que Deus tudo fará. Como Maria, eu quero me entregar de corpo e de alma, crendo que Deus tudo fará. Não temerei se acaso tua vontade, Senhor, for maior que eu. Se Maria acreditou, eu também o farei. Não temerei se
Se acaso tua vontade, Senhor, for maior que eu. Se Maria acreditou, eu também o farei. Maria, mãe de Jesus, és exemplo de esperança em Deus, nas promessas daquele que é e sempre será. Maria, mãe de Jesus, és exemplo de esperança em Deus, nas promessas daquele que é e sempre será. Tua alma engrandeceu o Senhor dos senhores, teu Espírito exultou no Salvador. Tua alma engrandeceu o Senhor dos senhores, teu Espírito exultou no Salvador. Exemplo de esperança em Deus, nas promessas daquele que é e sempre será. Maria, mãe de Jesus, és exemplo de esperança em Deus, nas promessas daquele que é e sempre será. Aquela que acreditou nas promessas do seu Senhor, aquela que acreditou nas promessas do seu Senhor. Eliane Ribeiro. Estamos de volta e agora, para aquietar o nosso coração também, para render o nosso louvor a Deus por meio de Nossa Senhora, vamos fazer esse momento de oração. Você que está em casa, para esse momento, para podermos fazer essa meditação por Nossa Senhora, para que ela nos leve a uma oração mais fecunda em Deus. Então, vamos pedir também que o Espírito Santo venha sobre nós, sobre nossas vidas e sobre todo o resto da semana ainda, né? Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nessa tarde, vamos clamando para que o Espírito Santo venha sobre nós, venha sobre nossas vidas. Vamos pedindo ainda que Nossa Senhora nos conceda a graça de estarmos em oração, de recebermos as graças do Espírito pelas mãos dela. Vem, Espírito Santo, transforma o nosso coração, nos dê um coração mais contrito, nos dê um coração mais ofertado como o coração de Nossa Senhora, aquela que há tudo sobre dizer sim para a vontade de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Brevemente, orando no Espírito, vamos pedir que Ele nos conceda essa graça de estarmos na presença de Deus. Cantando essa música, vamos pedir que Nossa Senhora venha nos ensinar a estar com Deus, a estar na presença dEle, a rezarmos como ela. Vamos pedir que a Nossa Senhora nos dê a graça de
sermos santos. Ela que com a sua vida pode nos ensinar tantas coisas. Ela que é a nossa mãe. Então com essa música, vamos render essa nossa oração a ela. Oh, minha alma, retorna a tua paz. Como criança, bem tranquila, no regaço acolhedor de sua mãe. Ó minha alma, ó minha alma, retorna a tua paz. Como criança, bem tranquila, no regaço acolhedor de sua mãe. Minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar, me formar, me amar. ainda vamos pedindo que Nossa Senhora Aparecida venha nos dê essa graça, assim como a música ia dizendo, de sermos formados por Nossa Senhora, de sermos abraçados por Nossa Senhora, ela que é nossa mãe, ela que pode nos educar. Então vamos pedindo a Nossa Senhora Aparecida que ela nos venha guiar. Venha, Nossa Senhora Aparecida, nos conceda as graças do teu Filho, nos conceda as graças de Deus pelas tuas mãos. Nos ensina a dar um sim mais concreto a Deus, à vontade de Deus. Nos ensina a dar um sim cheio de alegria, naquela que soube tudo ofertar a Deus, a com alegria fazer a vontade de Deus. Nos ensina, mãezinha, a com alegria fazermos a vontade de Deus, abandonar os nossos planos, abandonar os nossos sonhos, para que em tudo façamos a vontade de Deus. E ainda cantando esse refrão, vamos erguer essa oração a Nossa Senhora. Minha mãe é a Virgem Maria, que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar, me formar, me amar. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aí, Letícia, Amém. a oração alcançou? Nossa Senhora Demais, veio? com certeza sempre, né? Nossa Senhora é muito mãe, né? Muito fiel, muito amiga. Então, desde já a gente quer agradecer também, mais uma vez aqui, né? A presença do nosso Ministério de Música, show de bola aqui, Lamarck, e a Tainara também, que estão aqui conosco. Muito obrigada, viu, pela presença de vocês, mais uma vez. E agora a gente está chegando ao final do nosso programa, né? Mas antes, a gente tem uma dica para você, uma dica cultural para você.
uma dica do nosso de leitura, né? Você que quer aprofundar aí sua experiência com Nossa Senhora, você tem uma dica aqui, nossa, né? Que é esse livro da Amy, que é a cofundadora da comunidade Shalom, né? Que é Maria, Mãe da Nossa Fé. Né? Então, esse é um livro que tem algumas pregações também do Moisés, que é o fundador da comunidade, e ela vai partilhando desse amor que ela tem por Nossa Senhora. Então, é muito difícil que você também não se sinta assim, depois de ler esse livro, amante de Nossa Senhora também, né? Então, fica essa dica para você. Você pode adquirir também esse livro nas nossas livrarias, e já fica o convite para você conhecer o nosso centro de evangelização, adquirir o seu livro, e ali também ter uma experiência com Deus, né? O endereço do nosso centro de evangelização é na rua São José, 634, no bairro Santo Antônio. Então, você vai lá e tem um convite especial para você, todas as quintas-feiras, às 7h30 da noite, uma adoração especial para você. Então, você vai lá, né, conhece o nosso centro de evangelização e encontra a pessoa de Jesus Cristo e no amor também de Maria. É isso aí, Letícia. Então, o nosso programa está chegando ao fim. Muito obrigado por você que nos acompanhou no site da TV Sol, no Facebook ou no YouTube. Muito obrigado você que nos acompanhou nas nossas redes sociais. Mas o programa está chegando ao fim. Foi muito bom falar sobre Nossa Senhora, né, Letícia? Sobre Nossa Senhora Aparecida, essa que é a nossa padroeira do Brasil. Então, vamos nos despedir e até semana que vem. Muito obrigado por estar aqui conosco. Shalom. Shalom.